Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família, em nome do Senhor Jesus. Olha só, o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives que ele fez em seu canal há um tempo atrás, ele havia tido uma forte revelação, uma forte visão sobre o ex-presidente Bolsonaro, onde ele dizia que caso ele não escutasse a voz do Senhor até o dia 8 de outubro, Deus teria um encontro com o ex-presidente. E pois bem, essa profecia acabou se cumprindo. Olha, preste muita atenção no que ele tem a falar e deixe a sua opinião aqui nos comentários, tudo bem? E além disso, eu também gostaria que você deixasse o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar recomendando este conteúdo para mais pessoas. E além disso, eu gostaria de te lembrar que o canal do Servo de Deus vai estar aqui na descrição para que vocês vão lá e acompanhem ele, tudo bem? E além disso, eu também gostaria de te pedir que você compartilhasse este conteúdo com os seus contatos, para que assim eles também venham ser alertados e que essa mensagem também toque e chegue no coração de cada um deles, tudo bem? Agora preste muita atenção e fique com o vídeo. Uma leitura hoje de uma palavra que Deus me deu aqui, de um sonho, né? E Deus nunca me deu essa palavra, porque eu ouvi, Senhor, essa palavra aqui mesmo, é essa palavra mesmo que o Senhor deseja, é essa palavra mesmo que o Senhor quer. Então, dessa palavra, né? E aí eu fiquei assim, Senhor, é essa palavra mesmo? Porque essa palavra eu prego sempre na Santa Ceia, é no livro 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, isso aqui é uma revelação tão forte, tão grande, através de um grande sonho que eu tive. E foi hoje, né? Ontem eu ia entrar, mas não sonhei. Aí quando eu não sonho, eu disse, não vou entrar porque eu não tenho. Mas aí hoje eu sonhei. Né? E aí eu digo assim, agora eu vou entrar. Não entendendo o porquê da palavra, mas no livro 1 Coríntios 11, 23, a palavra de Deus diz assim, primeiro livro de Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, essa palavra me pegou. Segura essa palavra. Traído. Faz parte do sonho, hein? Faz parte do sonho. Real demais. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, meu Deus, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei isto, que é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Esta palavra só uso eu, e acredito que todos os pastores, em culto de Santa Ceia. Porque toda Santa Ceia, há 17 anos, eu levo a palavra de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, que diz assim, porque recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, aí o Senhor vem falar nessa live de traições. Isso é muito importante que vocês parem para ouvir com muita atenção. Traição. E a confusão, né, do nó que deu na minha mente, porque essa palavra eu só uso para Santa Ceia. Aí agora eu entro na parte final, escuta que agora é importante.
Mais importante do que todo sonho. Aí o Senhor dizia o seguinte: eu vou destruturar aquilo que obriga ele tomar decisões que me desagradam. Aí eu perguntava a Deus, e Jair Messias Bolsonaro toma decisões que te desagradam? E o Senhor me dizia, quem não toma? Todos tomaram. Todos pecaram e foram destituídos de sua glória. A minha graça e a minha misericórdia é que todos vocês existem. Eu vou destruturar aquilo que faz ele tomar qualquer tipo de decisão que me desagrada. Mas não cabe o povo e ninguém julgá-lo. Vocês estão entendendo? Você sabe o que é que esse homem, por nome Jair Messias Bolsonaro, está precisando? É urgente? Eu estou falando de forma urgente. Essa tristeza que está no coração desse homem pode fazer o problema da perna dele voltar, pelo índice de estresse que esse homem está. Este problema, essa tristeza que está no coração de Jair Messias Bolsonaro, pode fazer o problema da perna dele voltar, pelo índice de tristeza que esse homem está. Fica a tua opinião para ti. Espera Deus destruturar tudo, porque ele vai destruturar de hoje a 12 dias. A partir de hoje, vamos botar o dia 26. Quando é que dá 12 dias de hoje, gente? Hoje é 26. Quando é que dá, gente? 12 dias de hoje? Diário do Profeta 03. Só que na live, viu? Deixa eu ver que eu estou olhando para a tela do computador. Mário está dizendo que é 8/10. Não está dizendo que é 8. É 8/10 mesmo? É isso, 03? Diário do Profeta, 8/10. Pronto. Diário do Profeta falou. Está falado. 8/10. Meu amigo André Pereira. Dia 8/10. De hoje a 12 dias, Deus vai destruturar tudo. Ele vai fazer o barco voltar para a rota e vai tomar os lemes. Não importa o que vai acontecer de hoje, do dia 26/9/2024, há 12 dias, que dá, segundo o Diário do Profeta, dia 8/10. 8/10 de 2024, Deus vai destruturar tudo. Deus vai destruturar tudo. Fica tranquilo. Não precisa brigar. Deus vai destruturar tudo. É Deus que está dizendo. Se Deus fala, Deus cumpre. É só ver. Conta 12 dias desse dia de hoje, 26. É porque está terminando, né? Dia 26/9/2024. 22 horas e 54 minutos. 22 horas e 54 minutos do dia 26/9/2024. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu pai. Eu quero dar um recado para vocês. Não tomem decisões precipitadas. Agora eu entro na visão para a nação brasileira. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai mudar as coisas até o dia 8. Pensamentos e opiniões até o dia 8/10, Deus vai mudar tudo. Pensamentos e opiniões até o dia 8/10. Até o dia 8/10, Deus muda tanta coisa. Olha, escuta bem o que eu estou dizendo. Deus passeia pela terra chamada Brasil.
Coisas grandes irão acontecer. Muitas coisas grandíssimas. Vocês não têm noção do que está para vir até o dia 4 do mês 9. Vocês não têm noção de coisas grandíssimas. Se vocês soubessem, vocês botariam a mão na cabeça e dizem, meu Deus, o que é isso? O Deus que nós servimos é o Deus de repente. De repente não chove, mas de repente começa a chover. De repente a porta está fechada, mas de repente a porta se abre. De repente você está chorando. Assim como Deus revelou que pessoas estavam chorando esses dias no canto escondido porque o diálogo não adiantaria mais. Mas de repente você está sorrindo. Até o dia 4 do 9 vai acontecer coisas grandes, gigantes em território nacional brasileiro. E vocês vão ver, meu Deus, o que é isso, Jesus? Você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Até o dia 4, eu estou dando data, até o dia 4. São coisas grandes, eu estou falando até o dia 4 de coisas grandes em território nacional brasileiro. Vocês vão botar a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus, o que é isso? Mas no dia 8, até o dia 8, não passa disso, do 10, até o dia 4 do 10, são coisas grandíssimas. E Deus muda opiniões de formas radicais. Muda opiniões. Você vai ver a maior mudança. Você vai ver o maior reboliço. Até o dia 8 não passa disso. Quem está entendendo, dê um glória aí, bem decaiu, soube a essa. Eita, Jesus, que coisa boa. Te liga 03. Delei, biofou, eu soube a caia sépia. Meu Deus, eu estou sentindo a presença daquele que vive e que reina para tudo sempre. Deus está fazendo uma mudança hoje. E é muito importante a mudança que Deus está fazendo em território nacional brasileiro. Eu vejo reuniões de pessoas importantíssimas na nação brasileira e Deus está fazendo mudança hoje para ser divulgada nos próximos dias. Mas até o dia 4 do 10, ai, o que é isso? Tudo que acontecerá em território nacional brasileiro até o dia 4 do 10. Mas até o dia 8 se trata das mudanças. De opiniões, de tudo. Eu sou mais de sentar, parar e olhar, do que de abrir a boca e falar. Eu sou mais de sentar e olhar o poder de Deus. E Deus vai fazer o poder de cá, eu sou ideia, faço, eu vi assim. Deus vai fazer isso para mostrar que Ele é Deus. Existe uma briga travada no reino espiritual que não depende de partido político e nem de ninguém. E o que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer? Só orar. Olhe para mim, gente. Eu vim aqui dar um decreto de Deus. E gritar bem alto. Jair Messias Bolsonaro, pare agora, corra para o seu quarto. Mateus 6,6. Tome um banhozinho, dobre o seu joelho, fique lá, ore. Desliga o telefone, não queira escutar ninguém mais, a não ser Deus. Senão, Deus vai dar um encontro com você no dia 8 do 10 de 2024. Porque quem garante você a sua vitória, a sua conquista, de ser benquisto, sou eu, o Senhor. Mas eu mudo qualquer situação. E Deus manda dar para você uma palavra. E essa palavra está escrito em Daniel 2. Eu acabei de dizer 21. Ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove os presidentes da república, os reis, no tempo monarco, e estabelece os reis e os presidentes. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sim, senhor. É para falar isso?
Eu vou dizer uma coisa que, para um bom entendedor da minha palavra, ai daquele por quem o escândalo vier. Lucas 17, versículo 1 ao 25. Você quer falar de Bíblia também? Lucas 17, versículo 1 ao 25. E disse aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos. Ou seja, é impossível que o escândalo não aconteça. Vê se vocês entendem essa parábola que está sendo dito nessa leitura da palavra. E disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não é aquele que comete, é aquele que divulga os erros de quem está cometendo. Não é daquele que comete. Eu vou ler de novo. Ai daquele que comete, ele está na mão de Deus para prestar conta com Deus. Aí o Senhor diz, Lucas 17, 1 ao 20. Ai, Jesus. E ele disse aos seus discípulos, Jesus, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, que se chama pelo meu nome, olhai por vós. Através de um escândalo, da pessoa que propaga o escândalo, da pessoa que divulga o escândalo, existem pessoas que vão se ferir sem nada ter a ver com a briga. Existem pessoas que não vão querer mais entrar numa igreja evangélica sem nada ter a ver com a briga. Ai daquele que divulga o escândalo. É misto, é normal, é misto. É impossível que não venha escândalo. Mas ai daquele porque o escândalo vier. Quem está entendendo aí? O recado que eu tinha para dar é para um homem. Eu dei para ele. Espero que ele volte atrás. E ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos, numa eleição de 9 milhões de votos. E eu recebi telefonema do governador hoje e do prefeito de São Paulo, dizendo para mim, pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta, isso já tinha terminado há muito tempo. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Se esse cara ganhar, ele tem que ajoelhar para o senhor. Brincando. Alienado, né? Não. É que no Brasil não existe direita. Existe uma sala escura que um homem descortinou, abriu a cortina e entrou a luz e nós temos esse reflexo e chamamos de direita. Portanto, eu reafirmo, o Brasil não tem direita. O Brasil tem Bolsonaro. Eu digo que não tem direita porque a gente acreditava que tudo que fosse contra a esquerda era direita. O eleitor de São Paulo acreditava que Maluf era direita porque era contra o Lula, que o Pita era direita porque era contra a Erundina, que Kassab era direita porque era contra a Marta. Depois pensamos que Geraldo Alckmin era direita, que Dória era direita, até chegar o Bolsonaro e ensinar pra mim e pra você o que é direita. E até hoje não veio a maturidade. Tem um monte de neném num berçário conservador gritando, Bolsonaro não é dono da direita. Não é dono, mas é líder. E quem entende o mínimo sobre honra e princípio de autoridade sabe de onde vem essa raiz de subirei o mais alto dos céus, acima da estrela de Deus, lá vou estabelecer meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14. Essa fala é de Lúcifer.
o pai da rebelião. A rebelião que incentiva a dizer que a direita não tem dono. Ou a soberba de dizer, vai ser no primeiro turno. A mesma soberba de dizer, eu tenho mais recursos que todos vocês, eu tenho mais inteligência que todos vocês, sou mais preparado que todos vocês, pago mais impostos que todos vocês, gero mais emprego que todos vocês. Mas não se preocupe, quando Deus não abate o soberbo, que está escrito, eu abato o soberbo, ele se autodestrói. Sei lá, no último dia inventa um documento, falsifica um documento, inventa um laudo, enquanto lá no berçário tem gente gritando, foi o sistema, foi o sistema. Mas vamos falar de política, porque muita gente não está entendendo por que Bolsonaro deu a mão para Ricardo Nunes. É simples, eleição não se faz com número de seguidores, se faz com base eleitoral. Por exemplo, a igreja do fulano de tal, 4 mil igrejas ele tem, são muitos votos. Ah, outra igreja lá tem 3 mil igrejas, muitos votos. Ah, o dono da academia, 300 academia que influencia seus alunos, muitos votos. Desculpa, é o outro. Esse? Fala, gente. Bom, vocês estão acordados, né? Deixa eu arrumar melhor aqui. Que doideira que foi essas eleições. Caraca! Fala, gente. Entrei repetindo, não sei nada. Aliás, faz bastante tempo que eu não faço mais. Porra, posso fazer assim, eu tô burrão também. A partir de agora, porra, tá mais com vocês. Preciso. burrão. E aí, gente, fala comigo. Hoje ninguém dorme. Todo mundo espiando o que a galera tá postando. Fala, Pri, tudo bem? Desfaz o M. A galera desfaz o M. Cara, Marçal foi um guerreiro, cara. Foi um guerreiro. Foi um guerreiro. Léo Chaves, fala, lindão. O preto mais talentoso que eu conheço. E aí, como é que vocês estão? Deixa a galera entrar. Gente, vamos falar de coisa séria? Vamos lá. Como é que você tá aí? Fala, tudo bom? Paz, Rose. Legal. Como é que tira esse negócio? Sistema... Não tem como tirar, não? Cadê você? Aelcio de Guerreiro, tudo bom? Gente, é o seguinte. Deixa eu começar falando com vocês. Não tem sistema complicado. O sistema é complicado, mas no caso da eleição de São Paulo, não teve sistema. Não teve sistema com queda de conta. Que teve foi uma violação. Vamos ser sinceros? Somos direita, pregamos contra fake news e aparece um documento forjado, um fake news. O sistema. Não é o sistema. Nós somos vítimas do sistema o tempo todo. Não podemos pegar um erro nosso para culpar o sistema. Não. Então pula essa. A direita no Brasil agora está dividida. Que direita? O Brasil não tem direita. O Brasil não tem direita. Vou reafirmar para vocês. Gente, Brasil não tem direita. O que você conhece como direita foi descortinada numa sala escura, abriram a cortina assim, para mostrar o que é a esquerda. Aí apareceu um reflexo que chamamos de direita. O que é isso? Quem que abriu essa cortina? Quem abriu essa cortina é Bolsonaro. Simples assim. O professor Olavo falou certa vez o seguinte: a luta não é por uma questão de um grupo, é a luta de um homem. Não sei se vocês viram esse vídeo do professor Olavo. Ele fala, não foi a direita que tomou a facada do Adélio, foi um homem. Não foi a direita que enfrentou o sistema, foi um homem. Eu complemento. Não foi a direita que foi coagida a não agir na pandemia para levar o nome de genocida, foi um homem. A direita não tem dono. Antes de aparecer o líder, realmente, não dono, um líder, a gente nem sabia que era direita. Cá pra nós, a gente pensava que Joyce era direita. Cá pra nós, eu e você acreditava que PSDB era direita, que Aécio Neves era direita, que Frota era direita. Nós acreditávamos que tudo que via contrário a Lula era direita. Eu acreditei que Geraldo Alckmin fosse direita. Você também acreditou? Então, quando nós entendemos que nós temos um líder, mas o líder se vendeu. Cara, a política, cada vez mais que eu estudo e tento entender o que é a política, eu percebo que ela não é emocional. Eu fui candidato a deputado federal e agi com emoção. A política ela é matemática. Existe cientista político, existem os cálculos políticos, porque ela é matemática, ela não é emocional, não é sentimental. Por exemplo, qual o cálculo que se faz para Nunes? Nunes é direita? Onde? Mas o Bolsonaro está apoiando. Nós somos inquilinos de uma casa, PL. Eu sou filiado ao PL. Sou um deputado federal suplente pelo PL. Aí te pergunto, o PL é direita? Onde? Wesley, o que você está fazendo lá? Somos inquilinos, não temos uma casa de direita, entramos lá. Deixaram-nos hospedarmos lá. Então é agradável ter um bom público, conservador, a direita, as igrejas e tal, a velhinha, a bandeira, o glória a Deus, aleluia. Então, bem-vindo à direita. Nos convidaram e entramos, porque era a casa que nos abriram. Tá conseguindo entender? Então, veja bem, não sou alienado. O Nunes, não. O Nunes pode ser um bom rapaz. Foi um péssimo gestor, no meu ponto de vista. Foi a sombra do Covas, então ele não foi testado nas urnas, seria a primeira vez, porque ele pegou o barco andando com a morte do Covas? Ok. Tá de mão dadas com o Tarcísio? Ok. Eu vejo uma direita infantil, de um berçário. Tarcísio Goiabinha, você caiu nessa. O que o Tarcísio fez contra a direita? Escreve aqui pra mim. Não foi contra a direita? Foi contra o... Vou parar aqui porque o vídeo é muito longo, senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas gostei do vídeo, o pedaço. Foi mais ou menos o que eu tava falando aqui. Eu tava falando exatamente essa, que a direita ela é muito emocional, né? E a política... A direita não, nós somos muito emocionais.
E a política é mais racional. Por isso que outro dia eu fui xingado de você é muito racional. Então esse que é o problema. A política, ela é racional, ela não é emocional. E as pessoas estão na emoção. Mas eu tenho certeza que esse montão de gente xingando, dizendo que vai votar no Boulos, é porque a emoção, ela é imediata, né? A pessoa age com a emoção imediatamente. Conforme o tempo vai passando, chegando a hora, na hora de voltar no segundo turno, as pessoas estarão na razão e não na emoção. Entendeu? Ela vai passar essa... Porque quando eu sou uma pessoa que não acredito na inteligência emocional, né? Existe debate sobre inteligência emocional, existem pessoas que já acham que é verdadeira, você pode ter uma inteligência emocional, outras pessoas dizem que não, as duas coisas não existem. Eu tô mais para acreditar nesses que dizem que inteligência emocional não existe. Então eu acho que quando você está na emoção, você perde a inteligência, você perde a razão, e você começa a agir com emoção, e isso aí atrapalha. Então no momento agora, eu entendo que é um número muito grande de pessoas, vou votar no Boulos, mas conforme eles vão dormir hoje, acordar de manhã, dormir, acordar, eles vão começar a cair na deles e entender, olha cara, se eu ferrar com o Nunes, quer dizer, a intenção de eu ferrar o Nunes, eu tô ferrando eu. Eu trabalho em São Paulo. O Boulos ganha, eu tô ferrado. Eu tenho 2 casas, se o Boulos invadir uma. Então, eu não posso votar no Boulos, entendeu? Porque o cara vai falar, mano, eu vou estar dando tiro no meu pé se eu votar pro Boulos. Porque o Nunes, ele vai estar na mansão dele, ele vai estar com os bens dele, ele vai estar de bem, cara. Agora, se eu votar pra ferrar com o Nunes, botar o Boulos pra ser o meu prefeito, mano, eu tô cagando na minha cabeça, mano. Eu tô cagando na minha cabeça. Então as pessoas vão entender isso. Falar, cara, eu não tô ferrando o Nunes se eu votar pro Boulos. Eu não tô ferrando o Bolsonaro se eu votar pro Boulos. Eu tô ferrando a minha vida, a minha família, os meus filhos, as pessoas que estão de São Paulo, porra. Pelo amor de Deus. Então as pessoas vão cair, né? Vão cair assim, não. A gente vai derrotar o Boulos. O Boulos vai levar uma surra em São Paulo. A gente vai rir pra cacete sobre isso, entendeu? E aí depois que você derrotar o Boulos, porra, critica o Nunes, porra, critica pra cacete, mostra as merdas que ele tá fazendo, faça o trabalho num cara que vota, entendeu? Mas não seja, não joga a sua família na desgraça votando pro Boulos, não. Pelo amor de Deus, mano. É assim, um nível assim muito, muito ridículo a gente fazer isso. Mensagem para Pablo Marçal. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, Pablo, você foi um vitorioso. Você chegou chegando. Mostrou sua força, sua garra, sua inteligência, o seu magnetismo pessoal. Mostrou a sua influência, mostrou a sua coragem e, é claro, que como jovem que é, não podia acertar tudo. No ímpeto, acabou deslizando, cometeu erros, pediu desculpa por alguns, será responsabilizado pelos outros, mas nada que te impeça de continuar, de liderar, de sonhar, de ousar, de inspirar. Todo o processo traz maturidade. Eu fico pensando, Pablo, se você com 45 dias pautou a política nacional, dando vida e audiência àqueles debates anteriormente enfadonhos e cansativos. Se com apenas 45 dias você, Pablo, enquadrou jornalistas que eram acostumados a lacrar entrevistados e acabaram sendo eles lacrados, envergonhados e ficaram desesperados. Se você com 45 dias assustou seus adversários que fugiram de debates e usaram a força judicial com processos executados na calada da noite, na velocidade da luz, para lhe arrancar e conseguiram a sua ferramenta de comunicação. Tudo isso, Pablo, sem dinheiro público e ainda enfrentando forças descomunais de alguns, a crueldade nítida de outros e cá para nós, aquela maldita inveja, Pablo, que todos, mesmo negando, tiveram e ainda tem de você. Se você enfrentando o governo do estado e a prefeitura da maior capital do país, enfrentando o ódio de toda a esquerda, conseguiu, Pablo Marçal, a façanha de conquistar 1.719.274 corações, Pablo. Não foram só votos, foram corações. Você teve apenas 1,43% menos votos do que o primeiro colocado. Se com 45 dias você fez tudo isso, imagina o que pode fazer você em 2 anos. Articule, converse, lidere. Só há uma palavra a te dizer. Você foi um vitorioso, você é um vitorioso. Pablo, você tem o meu respeito, a minha admiração e as minhas orações. Prossiga, meu irmão. Foi uma honra lutar ao seu lado. E agora é nos unirmos aí contra o consórcio comunista do Brasil, como você bem disse. E unidos venceremos em nome de Jesus, querendo Deus, a esquerda, nesse segundo turno no estado de São Paulo.
No vídeo de ontem eu falei sobre o crescimento do PSD e a quantidade de prefeituras que o PSD do Kassab ganhou e que a gente, pelo menos a direita, deveria estar atenta e triste. Mas, por outro lado, também tivemos vitórias, porque o PL ficou em primeiro lugar na quantidade de votos. Então, o PSD ganhou o maior número de prefeituras, mas em cidades pequenas, na quantidade total de votos, o PL ficou em primeiro lugar. Lembrando que ainda temos aí o PL disputando algumas capitais no segundo turno. Tá aqui a matéria, ó. O PL de Bolsonaro é o partido que mais vai disputar capitais no segundo turno. Então, a tendência é o número total de votos ficar ainda maior para o PL e ele abrir uma vantagem. Então, conforme eu falei no vídeo de ontem, tivemos algumas derrotas, mas também tivemos muitas vitórias aqui, ó, em 22, olha só a derrocada do Lula. Em 22 cidades visitadas por Lula, 16 de seus candidatos fracassaram. Falei também no vídeo de ontem que o PT tem diminuído o número de prefeituras. Isso não significa exatamente que a esquerda está morrendo, porque eu, particularmente, conheço pessoas que saíram do PT e foram pro PSD. Por isso que a gente tem que ficar muito de olho no Kassab e nesse partido que está blindando o sistema. Mas fato é que Lula, inclusive, ficou meio escondido em algumas campanhas e nem sequer em São Paulo ele fez muito esforço para eleger o seu candidato. Vamos ver como é que vai ficar agora no segundo turno, porque é uma nova eleição. E por falar em bolos, a esquerda vive dizendo que é um contrassenso o pobre ser de direita, que o pobre tem que ser de esquerda. Contrassenso é um pobre ser de esquerda, porque o pobre sente na pele os efeitos das ideologias nefastas que essa galerinha prega. E sempre foi assim na história da humanidade. O próprio Marx nunca foi pobre. Ele foi sustentado ali pelo amigo, viveu uma vida muito boa. E sempre foi essa elite, Faria Limer, né, Vila Mariana, que promoveu esses revolucionários, porque para eles tá tudo certo, eles têm dinheiro mesmo. E aqui, mais uma confirmação. O bolo vence na maioria dos bairros ricos de São Paulo. Então, quem gosta de esquerdismo é essa galerinha, essa beautiful people, a esquerda caviar, que o Rodrigo Constantino fala. E aí nós vamos para a campanha de São Paulo, porque teremos um segundo turno entre uma esquerda moderada, representada pelo Nunes, e a esquerda mais radical, representada pelo Boulos. E o Nunes já está recusando o apoio de Pablo Marçal. Ele deu a seguinte declaração: no meu palanque não, diz Nunes sobre apoio de Marçal no segundo turno. O prefeito diz ainda que Bolsonaro deve ganhar mais espaço na campanha. Não sei se isso é uma atitude muito inteligente, acho que não. Todo o apoio nesse segundo turno é importante. No vídeo de ontem eu falei pra vocês que o Pablo Marçal não se nega a conversar com o Nunes, desde que ele incorpore. Claro, ele tem que sinalizar para a base do Marçal: olha, eu incorporei algumas propostas aqui do Marçal, vamos juntos construir. Mas ele já adiantou que o Marçal no palanque dele não. Engraçado. O Paulinho da Força, vocês estão vendo aqui na foto, é a comemoração. O Paulinho da Força no palanque dele, tá tudo bem. Paulinho da Força não é radical, sindicalista. Aliás, Tarcísio Nunes dividindo palanque com Paulinho da Força. Que momento, né? É a direita permitida, essa direita sempre pôde. E eu vi essa outra matéria aqui muito interessante sobre ligações de Tarcísio e Ricardo Nunes para Malafaia após a derrota de Marçal. O Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes ligaram para Silas logo após a confirmação de que Pablo Marçal ficou de fora do segundo turno em São Paulo. E no texto, vocês irão ler que, segundo a fonte aqui do Igor Gadelha, que ele fala que é o próprio Malafaia, o Tarcísio e o Nunes agradeceram pelos vídeos que o Malafaia fez atacando o Marçal. Eu cheguei a fazer um vídeo comentando que o Silas, desde o dia 7, ficou obsessivo. A única pauta dele era Marçal. Enfim, assistam lá. Mas não foi só isso. O único jornalista que eu vi escrever a respeito, e é por isso que eu gosto tanto da Gazeta do Povo e recomendo que vocês façam a assinatura, é o maravilhoso Paulo Briguet, que escreveu esse artigo aqui, genial. Só por esse artigo aqui vale a assinatura de vocês, mas eu vou ler o primeiro parágrafo para fazer o meu comentário. O artigo traz a seguinte manchete: além do laudo, o fato mais grave das eleições de 2024, falando sobre este laudo falsificado que, como falei no último vídeo, foi um tiro no pé do próprio Marçal, se derrotou. Diz aqui o Briguet: o acontecimento mais grave das eleições municipais de 2024 passou despercebido aos olhos da população brasileira. Na última sexta-feira, no dia 4, a última sexta-feira anterior ao pleito, 2 altos personagens da República tiveram um encontro secreto para decidir o destino de Pablo Marçal. O imperador Calvo e o governador da direita permitida entenderam que era o momento de neutralizar a candidatura mais ameaçadora para o sistema governante desde o surgimento de Jair Bolsonaro. E eu não sei vocês, mas a mim incomoda demais um governador que se diz representante da direita, dos conservadores, ficar se reunindo amizadezinha com o Xande. Não é a primeira vez. Eu já trouxe outros encontros de negociações entre o Tarcísio e o Xande. Eu acho isso esquisitíssimo. Até fala pra mim aqui nos comentários se vocês acham que não tem nada a ver, que eu tô exagerando. Pode falar aqui nos comentários. Também acho esquisitíssimo a direita, o Tarcísio representar a direita, dividir palanque com Paulinho da Força. Pesquisa aí quem é o Paulinho da Força, se vocês não sabem.
preferir o Paulinho da Força do que o Marçal, é uma coisa que não faz sentido, nem pela quantidade de votos, pela conveniência. Não, o Marçal tem muito mais voto que o Paulinho da Força, e o Paulinho da Força é escancaradamente extrema esquerda, e parece que o Tarcísio tá se revelando aí um belo tucano, quem sabe ele sai do Partido Republicanos e vai pro PSD. E vamos lá, pessoal, para quem achou que a política, né, aqui no Brasil, depois do pleito eleitoral ia se acalmar, ficar tudo tranquilo, se enganou completamente, gente, tá? Porque a política brasileira nesse dia de hoje tá assim, caótica, tá? Tá um furacão, tá pegando fogo, e eu vou trazer muita informação importante para todos vocês. Jair Messias Bolsonaro, tá? Em um dos atos mais aguardados desse dia de hoje, acabou de se pronunciar aqui nesse instante, gente, tá? Vocês que são inscritos aqui, sempre têm acesso a essa informação aqui na velocidade da luz. O Bolsonaro acabou de mandar o seu recado, a sua resposta para o Silas Malafaia, nesse ataque que ele sofreu aqui nesse dia de hoje. O Silas Malafaia escolheu a Folha de São Paulo, né, de esquerda, que já tripudiou em cima do Bolsonaro. Silas Malafaia escolheu a jornalista Mônica Bergman, que, assim, é jornalista petista, de carteirinha, de esquerda, e nunca escondeu. E, assim, por motivos óbvios, porque eu acho que na cabeça do Silas Malafaia, eu acho que tá o seguinte pensamento. Se eu conseguir derrubar o Pablo Marçal, eu também posso derrubar Jair Messias Bolsonaro. E, segundo o desembargador Sebastião Coelho, esses ataques do Silas Malafaia possivelmente têm cunho político. Ele tem pretensões políticas, mas para ele chegar onde ele quer, ele precisa derrubar Jair Messias Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro acabou de mandar um recado direto, certeiro, igual um míssil teleguiado, assim, diretamente para o Silas Malafaia. Eu vou trazer esse pronunciamento. Temos o pronunciamento do Carlos Bolsonaro, temos o pronunciamento do Eduardo Bolsonaro, tudo com relação a esses ataques sofridos aí do Silas Malafaia ao clã Bolsonaro. Temos aqui também o Sebastião Coelho. Gente, o Sebastião Coelho, ele tinha postado um vídeo no período da manhã, agora, nesse período da tarde, ele acabou de postar mais um vídeo. Gente, o desembargador Sebastião Coelho destroçando o Silas Malafaia. Esse vídeo do Sebastião Coelho vai ser o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. É o segundo vídeo do dia postado pelo desembargador Sebastião Coelho. Próxima informação na tela. Gente, um dos momentos mais aguardados desse dia de hoje é o que eu vou trazer aqui agora na tela pra todos vocês, porque, como vocês bem sabem, covardemente, esse dia de hoje foi o dia escolhido por Silas Malafaia para se alinhar à Folha de São Paulo. Assim, a Folha de São Paulo, vocês sabem muito bem que durante a gestão do Bolsonaro, ela pisoteava o Bolsonaro. Ela tentava derrubar o Bolsonaro a todo custo. Tanto é que nas lives de quinta-feira do Bolsonaro, ele sempre mostrava as manchetes da Folha de São Paulo tentando derrubar a gestão do Bolsonaro. Aí o Silas Malafaia tomou a brilhante ideia de quê? De se unir à Folha de São Paulo, a jornalista militante de esquerda, a Mônica Bergman, pra quê? Pra desestabilizar Jair Messias Bolsonaro, pra atacar Bolsonaro. E assim, gente, eu vou trazer o pronunciamento, a resposta do Bolsonaro, mas tem a resposta do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. E também, gente, o desembargador Sebastião Coelho, gente, ele destroçou o Malafaia dessa vez, gente, sem dó nem piedade. E eu achei pouco. Vou trazer esse vídeo daqui a pouco. Porque olhem só a resposta do Bolsonaro. Bolsonaro se pronuncia sobre críticas de Malafaia. Isso aqui foi um dos atos mais aguardados deste dia de hoje, né? Estão aqui, abraçadinhos, como amigos, e pelo menos o Bolsonaro achava que era amigo, né? Ó, o ex-presidente Bolsonaro comentou a coluna, tá, o Metrópolis, nesta terça-feira, 8/10, a entrevista, né, em que o pastor Silas Malafaia criticou a postura do ex-mandatário nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Em entrevista, a colunista Mônica Bergamo, completamente de esquerda, tá? O Silas Malafaia, ele queria ir lá bem na ferida do Bolsonaro, escolhendo a Mônica Bergamo, tá? E tem vários motivos para isso, vocês que são antigos aí da política sabem muito bem. Malafaia acusou o Bolsonaro de omitir na eleição por medo de ser derrotado por Pablo Marçal, caso o ex-coach vencesse o prefeito Ricardo Nunes. Seríssimas acusações, né? A coluna Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos e evitou pôr mais lenha na fogueira. A fala do Bolsonaro foi a seguinte: meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água, afirmou o ex-presidente em rápida conversa por chamada de vídeo. Bolsonaro confirmou ainda não ter respondido às várias mensagens de WhatsApp enviadas a ele por Malafaia, que é líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ou seja, o Malafaia enviou várias mensagens para o Bolsonaro e ele ainda não respondeu nenhuma. E ele deixou aqui bem claro: meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água. Ou seja, deixou bem claro: eu não vou jogar gasolina na fogueira. Tipo assim, inflamar mais esse caos que estabeleceu na política brasileira nesse dia de hoje, né? Agora eu vou trazer aqui, gente, os filhos de Bolsonaro se pronunciam. Então, os dois filhos do Bolsonaro se pronunciaram. Mais cedo, os filhos do ex-presidente Flávio e Eduardo Bolsonaro já tinham emitido notas na mesma linha, evitando confronto, né, com o Malafaia, dizendo que roupa suja se lava em casa e não em público. A nota do Flávio, o posicionamento do Flávio, ele diz o seguinte: roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ter feito, tá no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro e Ricardo Nunes, não estaria no segundo turno, assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia. Cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes, perdão. A fase agora é de distensionamento e sem orgulho e vaidade. Vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais
que emotivos, disse nota assinada por Flávio Bolsonaro. Eduardo, por sua vez, afirmou que Malafaia é uma pessoa que eu considero e tenho muita importância para diversas pautas conservadoras, notoriamente a anistia dos presos políticos. Segundo Eduardo, abre aspas, sem ele muito disso não teria ido adiante. Se ele nos critica hoje, por algum motivo, ainda que eu possa entender absurdas certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter a maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Sigo desejando saúde e tudo de bom para ele, disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Malafaia, segundo Malafaia, não sou bolsominion. Após a entrevista, Malafaia afirmou à coluna nesta terça-feira que continua sendo aliado e apoiador de Bolsonaro, mas ressaltou que não é bolsominion, nem alienado. Ou seja, a gente interpreta que não é aquele cara fiel realmente, né? Segundo aqui o Malafaia, depois do vídeo, tá? Da Folha de São Paulo, gente, tá? Aí o próprio Malafaia se pronunciou aqui mais uma vez. Continua apoiando o Bolsonaro, o maior líder da direita. Não vou julgá-lo definitivamente por um ato errado. Ele tem uma história. Ele continua sendo tendo meu apoio. Só que eu não sou bolsominion. Só que eu não sou alienado. Sou aliado de primeira hora, tá? Ninguém, nesses 2 últimos anos, defendeu tanto o Bolsonaro e se arriscou tanto por ele quanto eu. Tenho minha moral para falar, afirmou Malafaia à coluna. Tá aí. O pronunciamento de Silas Malafaia, depois que viu o estrago que fez, né, gente? Tá tentando aqui reverter a situação. Mas, assim, a máscara caiu definitivamente. E nós precisamos do Pablo Marçal para que a máscara do Silas Malafaia realmente caísse. Agora sim, será que Bolsonaro confia, tá, plenamente no Silas Malafaia depois dessa fala drástica, desse ataque cruel, gente, tá? No meu ponto de vista, foi um ataque cruel. Porque quando você é atacado pelo seu inimigo, aquilo ali não tinha bala. Mas quando você é atacado, né, por um dos seus maiores aliados, a dor é muito grande, gente. A dor é muito cruel. E eu, assim, tenho certeza que neste exato momento o Bolsonaro deve estar muito, muito triste e magoado com essas falas do Silas Malafaia, porque ele realmente pegou muito, mas muito pesado. Eu penso da seguinte forma, gente, tá? Se você tem pretensão política, se você quer ser presidente da República, se você quer ser senador, se você quer ser governador, você não precisa derrubar outra pessoa para conseguir isso. E o próprio Pablo Marçal mostrou isso, demonstrou. Para ele crescer na política, ele não precisou derrubar o Bolsonaro. Ele deixou bem claro: o meu líder é Bolsonaro. Se Bolsonaro se candidatar, eu vou apoiar ele para presidente de 2026. E o sonho dele era o quê? Bolsonaro na presidência, Tarcísio de Freitas no governo estadual e o Pablo Marçal na prefeitura. Então, o Pablo Marçal, em nenhum momento, ele tentou derrubar o Bolsonaro para conseguir aqui o cargo político que ele almeja. Então, assim, é ardiloso por parte de algumas pessoas, se tiverem realmente pretensão política, que é o próprio desembargador Sebastião Coelho dizer, o próprio desembargador, no meu ponto, isso aqui tem cunho político, tá? Então, assim, foi ardiloso o que aconteceu, tá? Aqui a fala do Bolsonaro, ele decidiu não atirar fogo na fogueira, tá? Com certeza ele vai conversar com o Silas Malafaia em off, para depois a gente saber qual vai ser o futuro, se é que vai ter futuro entre Bolsonaro e Silas Malafaia. Porque no meu ponto de vista, eu acho que esses ataques de hoje do Silas Malafaia, esse é só o meu ponto de vista, eu acho que tem cunho político, eu acho que há um plano sórdido, ardiloso por trás, ainda mais nas dimensões que foram feitas, né? Ele não fez esse ataque, o Silas Malafaia não fez esse ataque na sua rede social, ele escolheu bem, tá? Mônica Bergamo, Folha de São Paulo, porque sabe que a Folha de São Paulo foi uma pedra no sapato do Bolsonaro durante a sua gestão. Próxima informação, gente, agora eu vou trazer aqui um vídeo do desembargador Sebastião Coelho, gente, ele de uma maneira elegante, porque vocês sabem que ele não é daquelas pessoas de atacar, e ele liga pra cima com tudo, não, de forma elegante, gente, ele destroçou o Silas Malafaia neste novo vídeo que ele postou agora há poucos minutos. Ó, tive acesso aqui, ó, 23 segundos, mas já tem uns 15 minutos que eu tive acesso. Então, ele postou esse vídeo tem uns 15 minutos nas redes sociais. Vejam só, gente, o que ele diz faz todo sentido. E só assistam que vocês vão entender. Eu quero manifestar a minha solidariedade à jornalista Cristina Grêmio, de Curitiba e do Brasil, por conta da fala desrespeitosa do ex-pastor Silas Malafaia. A Cristina Grêmio, gente, ela foi citada. Ele não comentou o nome dela, né? Mas num momento ele falou: ele deixou aquela candidata lá, aquela candidata utilizar o nome dele para fazer campanha. Então, assim, ele atacou a Cristina Grêmio também naquela matéria da Folha de São Paulo. Quando o ex-pastor concedeu uma entrevista onde comprova a sua traição a Jair Bolsonaro, ele disse que Bolsonaro apoiou aquela mulher lá. Uma mulher jamais pode ser tratada dessa maneira. E eu sou pai de 3 filhas. Não aceito um tratamento desse. Quando ele se refere a Cristina Grêmio como aquela mulher lá, ele está desrespeitando todas as mulheres do Brasil. Isso não é um comportamento esperado de nenhum homem, mas especialmente de um ex-pastor evangélico. Então, Cris, receba a minha solidariedade e o meu repúdio a essa fala preconceituosa. Um abraço a todos, paz. Lamentável, porque assim, lógico que esse tipo de fala não cabe em lugar nenhum, porque as mulheres, assim como todo ser humano, merece o mínimo, que é o respeito. Ele se refere a ela como aquela mulher lá. Uma falta de respeito, ainda mais vinda de um pastor, onde a gente espera, assim, né, a triagem, né? A gente espera que um líder tenha comportamentos diferentes com relação a assuntos tão graves, né, como esse. Então, sabe as palavras aí do desembargador Sebastião Coelho, que, assim, de uma maneira sutil, educada, né,
destroçou o Silas Malafaia nessa questão, a fala dele, se referindo a uma mulher, principalmente, né, que merece o respeito. É o mínimo. Respeito. Não é porque é mulher, mas é qualquer ser humano. É o mínimo. Merece respeito. Próxima informação aqui na tela, gente. Tá aqui o pronunciamento do Carlos Bolsonaro também. Carlos Bolsonaro se manifesta sobre a entrevista de Silas Malafaia em sua rede social. Qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade, né, dos presos políticos e suas derivações. Sem ele, né, muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal. A peça é peça fundamental no processo de liberdade no país. Tem meu respeito, mesmo que esteja extremamente irritado por algum motivo e comenta alguns equívocos agora, atacando de forma absurda meu pai. Desejo do fundo do meu coração muita paz e saúde e um forte abraço. Foi o que disse aqui o Carlos Bolsonaro com relação a esses ataques do Silas Malafaia. Ai, João, Victor Teófilo, quando você acha, né, na terça-feira, passou o primeiro turno, né, que venha uma calmaria para a gente enfrentar a semana até começar o segundo turno de novo, porque programas de rádio e TV ainda não começaram, tem um tempo hábil da Justiça Eleitoral, né, sacramentar o resultado do primeiro, aí tem 48 horas para começar, enfim, a gente está de olho em tudo aqui. Mas imaginando que fosse uma terça-feira, né, com notícias mais brandas, enfim, mas pelo jeito, tá pegando aí, João. Considerado um dos maiores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia afirmou estar decepcionado com a falta de posicionamento de Bolsonaro durante as eleições municipais aqui no Brasil. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Malafaia criticou o presidente, chamando-o de covarde e omisso. Acompanhe. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições em São Paulo ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã: vem cá, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap: você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio: entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele: covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Obrigado. Obrigado. Isso é uma bomba atômica que a gente precisa começar a entender os efeitos. Claro, tem o efeito cogumelo, tem aquele efeito, né, da pedra no lago, a gente precisa entender o todo aí. Buscar entender as origens. Entender posicionamento, mudança, sim, ataque. Isso é muito grave. Isso é muito gravíssimo. Isso é muito grave. E tem método. Claro que tem. Já deu para perceber. E tem um nome aí por trás. Já deu para perceber. As entrevistas começaram a pipocar. O Kassab fala: eu sou Tarcísio. O Kassab foi onde ontem, João Victor Teófilo? Onde o Kassab esteve ontem? Estúdio I da Globo News. Por quanto tempo, João? Glaze Hoffman também. Pitoli, foi um pouco mais de 1 hora. Kassab ontem na Globo. 1 hora. Ok? Globo News. Kassab ontem na Globo News por mais de 1 hora. Aí, hoje a matéria que o João trouxe é do Kassab: Tarcísio é o meu cara para 2026. Aí essa entrevista foi ontem ou foi hoje? Foi agora. Ah, isso foi agora? Acabou de sair. A entrevista agora.
Malafaia dando entrevista para Mônica Bergamo. Quem é Mônica Bergamo? Quem é a Folha de São Paulo? Aí Malafaia vai lá e diz que o cara é o Tarcísio. No mesmo dia que o João traz a notícia que Kassab diz que Tarcísio é o cara. Bom, vamos lá. Outras coisas. Primeiro, eu achei uma atitude bastante contestável. O chat deve estar borbulhando aí, né? Tá. Uma atitude contestável. Eu não gostaria de ter um amigo desse. De verdade. Eu não gostaria de ter um amigo desse. Se é que pode ser chamado de amigo. Por quê? E já mandei uma mensagem pro presidente Bolsonaro aqui. Já mandei, direto para ele. Colocando absolutamente a Auriverde à disposição. Já acabei de mandar. Direto para ele. Eu até sugeriria, respira antes, porque é isso que eles querem, botar fogo no parquinho. Não, mas o presidente Bolsonaro respira. Sim, o presidente Bolsonaro respira, ele é estrategista. Ele tem essa habilidade. Porque o estilo Malafaia é fogo no parquinho. Certo. Ele ama com paixão absoluta. Mas por que que eu pergunta digo? Ama quem? Por que eu digo que é uma atitude reprovável? Reprovável. É uma atitude que para mim já tem um cheiro bem ruim, de um enxofre. Porque quando o Malafaia faz esse posicionamento, dessa forma, dizendo que ele não é leal, o Malafaia passa a usar de uma desonestidade que me incomoda, que é a seguinte. Se você pegar a live do presidente Bolsonaro, aqui da Auriverde, da última sexta-feira, na última sexta-feira, que foi a última live, na reta final das eleições, Bolsonaro estava mais firme, mais contundente, menos pisando em ovos, sem trocadilhos, menos pisando em ovos do que na quinta, na quarta, na terça-feira, dias que antecederam essa live da sexta. E fica nítido para mim o seguinte, o que o presidente Bolsonaro está fazendo é uma construção. Eu preciso pegar o histórico. O cara, ou eu fecho ou abro, eu preciso ajudar aí. Ou a gente passa a entender, vamos lá, perdão. Esse processo de construção do Bolsonaro passa por alguns pontos. Primeiro, houve um erro, que ele mesmo sabe que houve um erro, na relação com a imprensa, no início do seu mandato, com o cercadinho. O cercadinho do presidente Bolsonaro, naquele momento que tentava mostrar ser um presidente do povo, e que falava a língua que o próprio Pablo Marçal está falando agora. Beleza? De atacar a imprensa, de falar... questionar a imprensa, enfim. Aquele Bolsonaro lá do início, já presidente e não candidato, atrapalhou um pouco toda essa história da direita conservadora já no poder no Brasil. Atrapalhou. Faz parte e aprendemos com isso. Beleza? Beleza. Atrapalhou Marçal agora, amigo. Ou você acha que não atrapalhou? Marçal ser essa metralhadora, falou que quis e tal. Atrapalhou ou não atrapalhou? Por mais que você desejasse Marçal, essa estratégia que passa um pouco do ponto, traz consequências. O cercadinho do presidente Bolsonaro passou um pouco do ponto, como Pablo Marçal, na sua estratégia, passou um pouco do ponto. Tanto é que a rejeição aumentou. Quando a rejeição aumenta, é nítido que temos problemas de estratégia. Presidente Bolsonaro, então, sem partido, decide naquele momento construir o Aliança pelo Brasil. Recebi na rádio, naquela época, líderes aqui regionais, para a gente tentar alavancar a assinatura, tal. A rádio não era desse tamanho ainda, mas a gente tentou, viu? O Edson, o Paulo Faria vai entrar aí, tá? O doutor Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira. Nós tentamos de tudo para ajudar a criação do Aliança pelo Brasil. No Brasil de partidos, Agir, Avante, PMB, não conseguimos criar o partido do presidente Bolsonaro. Um homem que por onde passa arrasta multidões, não conseguiu 547 mil assinaturas. Você acha verdade isso? Não procede. Não é real. Isso não, passa longe da realidade. É simples, por onde este homem passa, ele arrasta multidões e não conseguiu 500 mil assinaturas para criar o seu partido. Um cara que conseguiu ao longo da sua jornada, claro que conseguiu, e é claro que teve sabotagem. Então ele entendeu o seguinte, vamos lá, tive problemas com a imprensa, tive problemas para criar o meu partido e preciso de um partido para existir no Brasil. A organização política em nosso país exige que você não seja o tal do independente, que você tenha um partido. E a gente já entendeu o motivo, porque você fica preso a esses caciques, a esses malditos caciques que aí estão. Falo, Vardemar, Kassab, Marcos Pereira, do Republicanos, e a gente pode citar vários aqui, vários. E o presidente Bolsonaro entendeu o seguinte, cara, eu vou precisar de um partido. Encontrou o PL. Tudo isso eu estou falando para desmontar o que o Malafaia está dizendo com relação a não ser leal, a ter duas caras. Vamos lá. Eu sou um neném, para do Malafaia, hein? Eu sou neném, mas eu acho que eu posso falar. Diante disso, o presidente Bolsonaro chega ao PL. PL de quem? Vardemar, que tem os seus acordos para cumprir. E não são acordos de agora, não foi feito ontem na mesa do bar. Isso é assim, ó. E agora, eles estão assim. Tá bom, elegemos esse cara em 20 e 24, esse cara vai reeleger em 28. E 32, quem vai? Tá sim, amigo. Pingo o microfone do Cláudio, por favor. Pingo.
Conforme eu comentei, o planejamento político é 2, 4, 6, 8 anos. É o 32. normal, se planeja com pelo menos 8 anos. Tem político que eu convivo em Bauru que em 2006 planejamos até 2026. Perfeito. É assim que funciona. Perfeito. Então, veja, os acordos do Valdemar passam por datas que eu não consigo saber quais são. E São Paulo, e tinha já entregue o governo do estado de São Paulo e tinha entregue a prefeitura de São Paulo nos acordos do Valdemar. É simples. O Tarcísio foi eleito por onde aqui em São Paulo? Pelo Republicanos, porque não tinha espaço no PL. O PL do presidente Bolsonaro não conseguia abrigar o Tarcísio para disputa de governador. Por quê? Porque o Valdemar já tinha um acordo com o Rodrigo Garcia do PSDB. E aí o Tarcísio, como já ia eleger o Marcos Pontes para senador, pô, eu faço o senador e o governador. Vai você para o Republicanos, Tarcísio. Tudo isso é jogada política do possível. A arte do possível. São Paulo poderia estar na mão de Márcio França hoje. Um canhotaço. Não está porque teve estratégia. Pegaram o Tarcísio, colocaram no Republicanos. E agora a Prefeitura de São Paulo também já estava acertada. Bruno Covas morreu. Sobrou Ricardo Nunes. É essa história, me perdoe, não estou aqui pisoteando a história de ninguém, mas a real é essa. Apoia-se Ricardo Nunes. Pô, mas pera um pouquinho, eu preciso de alguém. Toma um vice, faz o que você quiser com o vice. E o presidente colocou, aparece na live de sexta-feira, Melo Araújo. Uma pessoa de altíssima capacidade e conta com a confiança do presidente. Beleza. Agora, durante toda a campanha, o presidente Bolsonaro tentou mostrar o seguinte: eu tenho que defender o Melo Araújo, ele é meu em São Paulo. Dizer que o Marçal é inteligente e que se sobrasse Boulos e Marçal ele apoiaria o Marçal não é ser desleal. Isso é ser autêntico. É simples. O Bolsonaro ia falar que apoiaria o Boulos? Não. Ele ia falar que não apoiaria ninguém? Também não, porque ele tem lado. E entre Marçal e Boulos é óbvio que é Marçal. É óbvio. Isso não é apoiar o Marçal. Ah, é, numa reta final de eleição é, porque eles achavam que Marçal poderia ir para o segundo turno e todo mundo votaria. Veja, esse problema é do Ricardo Nunes, que é incompetente para buscar voto. O problema não é no Marçal nem do presidente. Os caras têm um candidato que é ruim. Ruim de microfone, ruim de postura, ruim de estratégia, ruim de ideia. E o que sobra para o presidente Bolsonaro é um Ricardo Nunes. E o que ele fez? Durante toda a campanha, ele apoiou, mesmo veladamente, ou dizendo que o apoio era para o Melo Araújo. Pô, qual a dificuldade de entender isso? Aí chamar o cara de desleal, porque fez o comentário em segundo turno. Parabéns ao repórter que provocou o presidente Bolsonaro por uma resposta como essa. Parabéns ao repórter. Não tenha dúvida que esse cara acertou, porque tira do presidente Bolsonaro uma resposta que o presidente Bolsonaro queria dar. Pode ter certeza disso. Do tanto que eu conheço. Você acha que Bolsonaro ia ficar em cima do muro em São Paulo, com Boulos podendo governar a maior cidade do Brasil? É óbvio que não. É óbvio que não.